E o texto para nossa reflexão nesta manhã está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 12 e no versículo 4. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo. Glória a Deus. O nosso texto nesta manhã está baseado na vida de Judas. E o tema para nossa reflexão é: viva sem aparências. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na história de Judas Iscariote, que todo o tempo esteve diante de Jesus, ele teve uma vida escondida, ou seja, uma vida de aparências durante o longo ministério de 3 anos de Jesus. Na realidade, nós vamos entender que a vida de Judas diante do ministério de Jesus, durante toda a peregrinação que Jesus pregou a salvação e nos trouxe a libertação, o único interesse de Judas era a ganância, eram seus próprios interesses. Judas não estava preocupado com a salvação. Judas vivia de aparências. Ele não estava preocupado com as palavras de libertação que Jesus falava. Ele não ficava comovido diante dos milagres que Jesus operava. Jesus também o amava. Jesus também escolhera. Ele teve o privilégio de ser escolhido para ser posto entre os 12 apóstolos. Mas a vida de Judas era uma vida de aparências. Ele não queria saber da salvação. Ele não queria saber daquilo que Jesus ensinava. A sociedade, ela mede o homem pelo que ele tem, não pelo que ele é, porque ter é mais importante do que ser. É por isso que muitas pessoas estão fazendo descaso da palavra de Deus. É por isso que muitas pessoas não estão dando ouvido às verdades espirituais pela qual a Bíblia Sagrada ela nos ensina. Estão vivendo de aparências, estão buscando somente seus próprios interesses, para adquirir bens, para amontoar tesouros, achando que o ter é mais importante que o ser. Louvado seja Deus. Mas o padrão de Deus para uma personalidade real é diferente, pois Deus fundamenta o caráter do homem na verdade e na realidade. A história de Judas deixou um legado trágico na memória da humanidade. Aleluia! Seu nome ficou marcado como sinônimo de desprezo e traição. Glória a Deus. Foram um dos 12 apóstolos que foram escolhidos por Jesus. Judas, ele tinha um cargo muito importante na comitiva que acompanhava Jesus. Os discípulos que estavam com Jesus, eles não sabiam que o coração de Judas era um coração perverso. Eles não sabiam que Judas
ele não vivia a sua verdadeira identidade. Eles não sabiam que Judas vivia de aparências, e logo Judas se posicionou para ser o tesoureiro do ministério de Jesus Cristo, porque ele era ladrão. Tudo que caía na sacola ele roubava. O seu coração não condizia com aquilo que Jesus ensinava. E como Judas, milhares de pessoas estão vivendo de aparência, estão buscando uma falsa religiosidade, estão buscando algo que somente satisfazem os seus corações. Bendito seja o nome do Senhor. Quando Jesus foi convidado para um jantar na casa de um fariseu, nós podemos comprovar isso lá no Evangelho segundo João, no capítulo 12, no versículo 4 ao versículo 6. Podemos observar a ganância de Judas, fingindo estar preocupado com os pobres. Olha só, Jesus foi convidado pelo fariseu para jantar na sua casa. E quando Jesus chegou ali naquele jantar, estavam muitos fariseus, pessoas que questionavam o ensinamento de Jesus. E quando num dado momento daquele jantar, entra uma mulher adentrando, e ela se ajoelha diante de Jesus, e ela começa a chorar, e as suas lágrimas caem nos pés de Jesus, e ela começa a enxugar ali os pés de Jesus com seus cabelos. Aí ela mete a mão no bolso e tira um unguento caríssimo, que valia por um dia de trabalho de um trabalhador. Aí ela pega aquele unguento e começa a ungir Jesus. Aquilo é um momento muito glorioso na sua vida. Aí Judas está olhando todo aquele ato daquela mulher. Aí Judas diz assim: não podia pegar este unguento de grande valor, vender e dar aos pobres. Ele não estava preocupado com os pobres, ele estava preocupado com o valor daquele unguento, que logo que fosse vendido, iria ser colocado na sacola, e ele iria roubar, porque o seu coração era mau. Judas vivia de aparência. Louvado seja o nome do Senhor nesta manhã. Lá no versículo 5 ele diz: porque não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não se dar aos pobres? O coração dele era mau. Judas vivia de aparência. Lá no versículo 6, o apóstolo João revela a verdadeira identidade de Judas. Olha só, preste muita atenção. Lá no versículo 6 do Evangelho segundo João, a verdadeira identidade de Judas, ela é revelada. Ora, ele disse isto não pelos cuidados que tivesse pelos pobres, mas porque ele era ladrão, e tudo quanto caía na bolsa ele roubava. Quantos estão vivendo de aparências, levando a vida de qualquer maneira diante de Deus, enganando-se a si mesmo, vivendo com os corações maquiados, falando que ama a Deus somente de lábios? Quantos estão vivendo assim, querendo enganar a si mesmo, vivendo um evangelho falido nas suas vidas, vivendo de aparências, para enganar o seu vizinho, talvez, para enganar a sua família, para enganar o pastor da sua igreja? Quantos estão vivendo assim? Mas a palavra de Deus, ela nos adverte
que é necessário que nós nos desposemos e oferecemos para Ele um coração sem mácula, um coração desejoso diante dEle, para que nós possamos alcançar o perdão de nossos pecados. Louvado seja Deus. O povo no tempo de Isaías prestava um culto hipócrita para Deus. Era um teatro, era fingimento. Estavam lá diante de Deus, mas os seus corações não estavam. Muitas pessoas estão dentro das igrejas, mas os seus corações não estão lá. Quando elas saem das igrejas, elas vão se prostituir. Parece que aquele momento devocional não valeu nada para ela. Parece que naquele momento devocional ela não sofreu nenhuma influência do Espírito Santo de Deus. É necessário oferecermos para Ele a essência da nossa alma. Bendito seja o seu nome. Esta geração esqueceu do Evangelho. Parece que a humanidade esqueceu das palavras de Jesus. Parece que a palavra de Deus, ela não surte mais efeito no coração do homem. Você precisa viver uma vida de devoção. Você precisa ir aos pés da cruz e depositar ali tudo que tu tem de melhor para o teu Senhor. Você precisa de uma busca incessante pelo Espírito Santo de Deus. Glória! Aleluia! Muitos estão rotulados. Muitos estão rotulados. Aleluia! Fingindo estar diante de Deus somente para justificar a sua presença na igreja, mas quando sai faz tudo de novo. Muitos não estão preocupados. Muitos vão às igrejas porque nas igrejas se falam do nome de Deus, e é só o que Ele precisa para aliviar as suas culpas. Ele diz assim: eu vou à igreja, eu vou cumprir com a minha obrigação, eu sou religioso, somente para aliviar as suas culpas. Mas o seu coração não é de Deus, a sua mente não é de Deus. A Bíblia diz que quem ama Ele ouve a sua palavra, quem ama Ele segue a sua palavra. Aleluia. Muitos não sabem nem o que estão fazendo dentro das igrejas, pois não conseguem entender o verdadeiro sacrifício de Jesus. Muitos estão perdendo tempo, oferecendo cultos vãos. Eles não sabem nem o que estão fazendo nas igrejas. Somente estão lá para aliviar a sua consciência. Mas o Senhor nesta manhã, Ele te diz: Ele precisa da essência do teu coração. Ele precisa entrar na tua vida para mudar a tua alma. Glória!
preciso de uma vida melhor, não apenas uma vida de aparências. Muitos contribuem com grandes ofertas, achando que com isso Deus os vejam melhor do que os outros. Muitos contribuem com muitos, porque eles acham que contribuindo Deus vai tornar a sua vida em privilégio. Mas os seus corações são podres, estão vivendo de aparência, estão buscando oportunidades no Evangelho, estão querendo mostrar para os outros que eles estão com Deus. Mas o Senhor fala ao teu coração nesta manhã: filho, eu te escolhi, não para viver de aparências, mas para viver em uma entrega total do teu coração diante de mim. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Deus identifica um coração de aparências a 100 quilômetros de distância. Preste muita atenção para isso. Deus identifica um coração de aparências a 100 quilômetros de distância. Na ceia, antes de Jesus ser entregue por Judas, lá em Mateus, no capítulo 26, no versículo 21 ao 23, e comendo eles, disse: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? Olha, Jesus estava com Judas no dia da Santa Ceia, o dia que antecedeu a prisão de Jesus. Ali estavam os 12 apóstolos. O traidor estava lá, aquele que vivia de aparência, porque ninguém pode tirar do meio dos justos aquele que vive de aparência. Mas Jesus sabia como era o coração de Judas, e Jesus disse ali no momento da Santa Ceia: olha, um de vós vai me trair. E os seus discípulos, ou seja, os 11 discípulos que ali estavam, ficaram preocupados, porque no coração daqueles 11 havia sinceridade, havia amor, eles não viviam de aparência. Aí ele diz: Senhor, quem é? Aí Jesus olha para eles e diz: aquele que meter o pão no prato comigo, aquele irá de me trair. Era Judas, aquele que vivia de aparência. No ministério da salvação não tem lugar para aqueles que vivem de aparência, porque Jesus, ele procura corações desejosos, pessoas que estão dispostas a doarem as suas vidas com amor, com esperança, com gratidão. Jesus ama um coração quebrantado, Jesus ama um coração arrependido. E no ministério da salvação não tem lugar para quem vive de aparências. Louvado seja o nome do Senhor nesta manhã. Jesus, no Evangelho segundo Mateus, nos fala do fermento dos fariseus. É o fermento dos fariseus que tem colocado muitas pessoas a viverem de aparências diante de Deus. Os fariseus procuravam uma oportunidade
para poder fuzilar Jesus Cristo. E nós vemos aí que quando Jesus chegou, eles perguntaram para Jesus: dai-me um sinal. Era como se ele estivesse dizendo assim: Senhor, dai-nos um sinal para que nós possamos crer em Ti. A palavra de Deus, em nenhum momento, ela tenta mostrar que Jesus Cristo é real. A palavra de Deus, ela não mostra em nenhum momento a veracidade de Deus. Jesus não precisava mostrar para aqueles fariseus que Ele era o Senhor, que Ele era o enviado do Pai. Não, as pessoas que vivem de aparências, elas querem ver sinais, elas querem ver uma prova cabal daquilo que elas querem. Mas o Evangelho, ele é para todos. O Evangelho é para aquele que deseja, é para aquele que quer uma vida de retidão diante do Senhor. O Evangelho é para nós. Aquele que vive de aparências, pensando que está agradando a Deus ou enganando Deus, ele está recheado dos fermentos dos fariseus. Sabe o que é o fermento dos fariseus que Jesus disse? É a hipocrisia, é a maldade, é o engano. Pessoas que vivem de aparências, que não buscam a Deus pelo amor, pelo prazer, pela salvação. Aleluia. Jesus nos adverte nesta manhã: cuidado com o fermento dos fariseus, da hipocrisia, porque Jesus quer mudar o teu coração. Olhemos para a cruz e desejamos um Jesus sem aparência. Desejamos um Jesus que pode mudar as nossas vidas. Glória! Vivemos Ele. Glória a Deus. A parábola do bom samaritano, ela nos mostra o que é viver de aparências. A parábola do bom samaritano, a Bíblia nos conta uma parábola aonde um certo mercador, ele foi assaltado, bateram nele, deixaram ele jogado no chão. E aí a Bíblia nos diz, Jesus, quando ele fala desta parábola, ele quer mostrar o homem que tem o coração disponível diante do Senhor, um coração amoroso. Diz que passou um certo sacerdote, olhou aquele homem caído, como ele estava arrumado, bonitinho, no seu cavalo. Ele não foi lá socorrer aquele mercador na sua hipocrisia. Jesus nos diz também que passou um levita, ele passou de longe, ele olhou aquele mercador caído, ele não fez caso. Ele também vivia de aparências. Mas Jesus nos disse que passou um bom samaritano. Aquele homem olhou aquele mercador, ele saltou do seu cavalo, ele foi lá onde ele estava, ele colocou remédios sobre as suas feridas. Ele pegou aquele mercador caído pelo braço, colocou no seu cavalo e levou
a cidade mais próxima. Quando chegou lá, ele disse para o dono de uma estalagem: olha, cuide deste mercador, e tudo que tu gastares com ele, quando eu voltar, eu te pagarei. Aleluia! Jesus mostrando a essência de um coração amoroso. Jesus mostrando uma vida sem aparência, uma vida sem legalidade. Aleluia! E é isso que o Senhor, Ele fala para ti nesta manhã. Aleluia! Viva sem aparência, apresente-se a Deus com um coração desejoso pela salvação. Apresente-se a Deus com um coração desejoso por Ele. Não seja fingido. Viva o evangelho da salvação na sua vida. Viva o evangelho do amor. Apresente-se para Ele com um coração disponível diante dEle. Ele mudará a tua vida.